Unidade 1. A filosofia. Aula 2.1. Conteúdo: os filósofos pré-socráticos. Habilidade: reconhecer qual filósofo chega à conclusão sobre o princípio originário. Muito bem, boa noite para vocês, boa noite a todos vocês, nossos alunos, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Filosofia, olha só, nós estamos estudando filosofia, nós já começamos, né, esse processo de estudo, de reflexão acerca dessa disciplina, e vocês já fizeram aí, já começaram a fazer uma caminhada, né, dentro da filosofia. Vamos relembrar então o que nós estudamos, o que nós já aprendemos, né, na aula anterior. Então vamos fazer uma revisão da aula anterior. Então eu apresentei para vocês o que é filosofia, né? Vocês estão começando agora, então talvez alguns já tenham, né, algum conhecimento do que é filosofia, mas então eu estou apresentando, né? E vocês viram que a filosofia, ela é uma disciplina que quer dizer amor, sabedoria. Philos é amor e sofia é sabedoria, né? E a atitude filosófica é indagar, né? O que é, o porquê, o que, como, né? Então a filosofia está sempre indagando, ela é interrogativa, ela busca, né? E nós vimos também que ela nasceu na Grécia, e que houve uma passagem, né? Nós tínhamos aí o mito, né? As ideias míticas, e de repente, por vários fatores, né? Surgiu a filosofia, surgiu o logos, que é a razão, no lugar do mito. E nós vimos também que essa passagem foi gradual, né? Foi lenta. E não houve uma ruptura radical com o mito, né? Mas os fatores históricos, como nós falamos, né? As viagens marítimas, a invenção do calendário, não é isso? Da moeda, da política, da vida urbana, tudo isso então influenciou e foi determinante, né, na ideia e no processo do pensamento filosófico. Então foi o que nós estudamos. Para a aula de hoje, nós vamos agora falar dos primeiros filósofos. Tá? Quem foram os primeiros filósofos, já que ela já nasceu, né? Quem foram os primeiros filhos da filosofia? Então, antes vamos ver o nosso desafio do dia. Qual a origem da Amazônia? Então nós estamos vendo aí a nossa região amazônica. E de onde foi que veio esse monte de mato, né? De mata, de árvore, de rios? E como se formou esta vasta floresta, né? Como é que ela se formou? Que nós chamamos de Amazônia, que abrange aí 9 países, né? Dentre eles o Brasil e aqui o nosso estado do Amazonas. Então, qual a origem da Amazônia? Então, vocês já pensaram nisso? Então, vamos começar a pensar agora, porque a partir desse momento, nós vamos, então, estudar aí o problema das origens, né? Começando aí pelos primeiros filósofos. Então, pessoal, a filosofia nasceu na Grécia, e lá na Grécia nós vimos que não foi em Atenas, né, a capital, foi nas cidades, nas ilhas gregas, né, ao redor da Grécia que nasceu a filosofia. E foi lá que nasceram os primeiros filósofos. Né, foi lá que nasceram os filósofos. Então, eles, olhando para a realidade, né, olhando para o mundo todo, nós temos uma vasta, né, realidade, não é isso? Então é aqui, olhando para essa realidade, foi que eles então começaram a pensar filosoficamente. O mito já estava um pouco distante, né, das ideias, ainda existia, mas já não era mais forte. Então esses filósofos,
eles buscavam desvendar a origem do universo. Então, olhando para todo esse mundo aí, esse universo, foi de onde eles começaram a perguntar de onde que veio tudo isso. De onde veio tudo isso, né? Eles perguntavam, né, de onde veio o leão, né? De onde veio esses animais todos, essas plantas, né? De onde veio tudo isso? Então eles começaram a perguntar pela origem, vendo a natureza, né? Eles viam os animais, eles viam o rio, eles viam o sol, a lua, a mata, a floresta, a montanha, né, o mar. Então, olhando para tudo isso, eles começaram a se questionar. Por isso, eles eram chamados de cosmológicos, como está aqui, né? Cosmológicos, naturalistas ou pré-socráticos. São 3 nomes, apelidos que eles receberam. Eles eram cosmológicos porque estavam preocupados exclusivamente com o cosmos, com o universo. Eles eram naturalistas porque estavam preocupados com os aspectos físicos da natureza. E eles eram pré-socráticos porque eles antecederam um grande homem, um grande pensador da história da filosofia, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é o Sócrates. Por isso eles são pré-socráticos, eles vieram antes de Sócrates, né? Então vocês vão estudar ele com mais detalhes daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho aí. Então são os primeiros filósofos. Eles estavam preocupados em pensar o mundo, né? A natureza, as coisas que apareciam para eles na natureza. Mas por que eles tiveram essa preocupação com a natureza? E não com o ser humano, por exemplo, mas só com a natureza? Quem eram os primeiros filósofos? Então, vamos ver aqui, ó. Nós vimos na aula anterior que havia uma forte presença, uma mentalidade do homem mítico, né? Do mito. Então nós vimos que dava um trovão ou um raio e o homem antigo, que ele olhava para essa realidade e ele não tinha uma explicação para ela. Então, havia muitas narrativas na sociedade antiga, né? Muitas narrativas. Historiadores, poetas que narravam contos sobre os mitos, contando histórias, né, fabulosas, né? Vocês lembram, né, de Homero, a história de Homero, a Ilíada, né? Então são histórias fabulosas, né, de guerras, de conflitos. E nessas histórias também a questão dos deuses. Então, os primeiros filósofos, eles começaram a desconfiar dessas explicações narrativas, né? Míticas, sobrenaturais. Eles começaram a desconfiar. Então, eles viam uma planta nascer, aquela planta crescia, a chuva, o sol, a chuva, e eles começaram a se perguntar, bom, não é um Deus ali só que está fazendo, tem alguma coisa a mais, né? Então, a importância do sol na planta, a importância da água na planta, então começaram a raciocinar que havia um fenômeno físico ali na natureza, né? Que fazia com que aquela planta brotasse. A noite, o dia, né? Como é que vem a noite, como é que vem o dia? Então, os deuses foram dormir, aí vinha a noite. Os deuses acordavam, aí vinha o dia, né? Eles não estavam mais contentes com essas explicações. Nós já vimos por quê, né? Devido àqueles fatores lá. Então, esses filósofos começaram a se vislumbrar com o mundo.
eles começaram a fazer aquelas perguntas fundamentais, né? Por que isso? O que é isso? Como que isso funciona? Então, aquelas perguntas da indagação filosófica. Eles fizeram primeiro, né? E isolaram as explicações míticas. Isolaram cada vez mais as explicações míticas. Então, eles foram criando, na medida em que eles iam conhecendo o universo, na medida em que eles iam interagindo, se relacionando com essa natureza, conhecendo as coisas, eles iam perguntando cada vez mais, aprofundando cada vez mais, dando respostas não míticas para fenômenos da natureza. Então eles começaram a criar alguns conceitos próprios para a filosofia então nascente, né? Eles começaram então a fazer então e criar conceitos. E é isso que nós vamos ver agora com detalhes, né? Cada conceito e o que esses conceitos ajudaram então o ser humano a pensar, a refletir, a dar uma explicação racional sobre o universo, sobre o mundo. Primeiro, o conceito de causalidade. A palavra é essa, né? Causalidade. Então, eles percebendo, olhando para a natureza, eles perceberam que tudo possuía uma causa. Ação e reação. Eles percebiam na natureza que havia um efeito de ação e reação, que era a causalidade. O mundo, a natureza era regida por essa lei da causalidade. Se você derruba uma árvore, vai ter isso é a causa, vai ter uma consequência, né? Vai ter uma reação. Não é isso? Se você polui o rio, essa ação vai ter uma reação. Não é verdade? E foi nesse antagonismo que eles foram percebendo essa questão da causalidade. Tudo possuía uma causa. E quando você descobre que tudo possui uma causa, então você não atribui mais as coisas aos deuses, ao mito, no caso, né? Ao mito. Você procura o quê? Você procura saber que a causa daquela que aconteceu ali, daquela ação, né? Foi porque alguma coisa foi feita, né? Naquela reação ali. E aí eles iam buscar o porquê e explicar o motivo dessa reação, que teve uma causa. Não é? É como essa imagem aí, ó. Para que essas 4 bolinhas se movimentem, elas precisam de uma ação, né? Se aquela outra bolinha lá, quando ela tocar aí, as outras vão se movimentar simultaneamente, vão ter uma reação. Então, esse primeiro toque da bolinha que está afastada aí é o toque da ação. E essa ação, ela se dá no contexto, né, da nossa vida, da nossa relação com a natureza. Certo? Então a explicação está aí. Não está no mito, está aí. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. É como a questão que nós falamos ontem do boto, né? As garotas apareciam, do mito, né? As garotas, a lenda, as garotas apareciam grávidas, não é isso? A história do boto. E o que se atribuía àquela gravidez? A uma lenda, a uma história do boto, né? Aquele homem que se tornava bonito, vinha dançar com as garotas, engravidava e voltava, né? Então, não havia ainda a questão da causa e efeito aí. O efeito era a gravidez, a causa
né, é que se perdia, né? Quem é o caboclo, né? Quem é o cara que engravidou a menina? Né? Quem foi ele? O que o mito, a lenda queria dizer? Não, foi o Boto. Então, aí pronto, né? Tá explicado, foi o Boto, pronto. Agora não, agora na causa e efeito não. Olha, tem uma menina grávida, alguém engravidou. Pode procurar saber que alguém engravidou, né? Então é isso mais ou menos a causa e o efeito, tá bom? Só pra gente ficar bem entendido. Outro conceito também dos pré-socráticos foi o conceito de physis. O que é a physis? É o conjunto de todas as coisas naturais. O que é uma coisa natural? É tudo que não é criado pelo ser humano. Por exemplo, se você vai andando e tem uma ponte, essa ponte foi criada pelo homem, então ela não é natural, não é? Mas se você vai andando, tem uma árvore caída na estrada, né? E foi um temporal, isso é uma causa natural. Uma coisa natural, né? Então, a physis é tudo isso que existe na natureza. Tudo, né? Tudo. Toda a evolução da natureza é a physis. É a pergunta sobre a origem e a constituição de todas as coisas que existem. Então, de onde veio uma coisa? De onde vem um objeto, um animal, uma planta, uma árvore? De onde vem o dia, de onde vem a noite? Então, todas as coisas que são naturais, esse conjunto de coisas que existem, é a physis, tá bom? É a physis. Seria aí o lugar onde você está, tudo que está aí em sua volta, para o grego, era a physis. Era a physis. Era o espaço do humano se relacionar com a natureza. Tá? Então, isso era a physis. É um conceito dos gregos, né? Para falar de coisas naturais. Então, esse é mais um conceito. Physis, né? Vem de física, né? Depois veio a física, né? Que é a coisa material, uma coisa que está ali, física. Não é uma coisa artificial, né? Uma coisa física. Para o grego, né? Depois a gente teve outra, hoje nós temos outra ideia de física, né? Mas a physis era muito mais profunda para o grego, era tudo, né? Era todas as coisas naturais que você possa imaginar. Tá bom? Então esse foi um conceito também criado por eles, physis. Depois, bem ligado, coladinho aí na physis, nós temos o conceito de cosmos. Esse conceito, ele é muito próximo, ele é parente da physis. Eles estão ali juntos, né? O cosmos, para o grego, era algo muito belo. O cosmos quer dizer ordem, harmonia, né? Então, o grego, olhando para a physis, ele via uma ordem na natureza. Então, por exemplo, se você tem na natureza o sapo, o que o sapo se alimenta? De insetos. Então, o sapo, um simples ser, um bicho, né? Ele tem uma importância dentro da ordem da natureza. Porque o sapo, ele então ajuda para que não haja uma praga maior, os sapos, né, de um modo geral, de insetos, porque ele se alimenta desses insetos. Então, essa ordem, essa harmonia da natureza, o grego via o mundo assim, né? O cosmos, né? Essa harmonia. O cosmos é a ordem da physis, é a ordem da natureza, desse espaço onde o homem vivia, né? Então, o cosmos era essa organização da natureza. Então, cada coisa está no seu lugar. O pássaro vai sempre voar. O pássaro vai voar. O vento
vai soprar, o mar vai jorrar, o rio vai correr, o sol vai brilhar, a lua vai iluminar. Então, cada coisa na natureza tem a sua ordem e a sua importância. Se você tirar alguma coisa, tira a ordem, e aí vem aquilo que é o contrário de cosmos, que é o caos. É o caos. Tirando alguma coisa da ordem, vira o caos. O caos, você sabe, né? Quando a gente fala, pô, esse negócio está um caos, quer dizer, não presta, não está prestando. Então, o cosmos é o contrário de caos. Tanto é que nós temos a palavra cosmético, né? Que quer dizer coisas de beleza. Cosméticos, vem de cosmos, harmonia, né? Ordem, beleza, cosmo. Foi uma palavra grega, foram os pré-socráticos que começaram a pensar e olhar dessa forma a natureza, né? Então, pessoal, se nós formos trazer para a nossa realidade hoje, se você está numa comunidade onde passa um rio aí na frente, jogar lixo no rio, para o grego, é você estar agredindo o cosmos, né? Agredindo, aliás, a physis. E você está começando a criar o caos na natureza. Tudo tem a sua importância. Então, essa é a parte mais física, né? De conceitos que os pré-socráticos criaram para entender esse mundo no qual eles estavam vivendo. Depois, então, eles começaram a olhar para esse cosmos organizado, para essa physis, esse mundo que nós vivemos, com as coisas todas que estão aí, e eles começaram a fazer perguntas fundamentais para explicar, então, tudo bem, nós temos o cosmos, né? Nós temos, então, tudo colocadinho aí no seu lugar. O sol, a terra, o mar, o rio, a floresta amazônica. Nós temos que estar tudo aí colocado na natureza, né? Na natureza. Então, olhando para tudo isso, para esse cosmos, para esse mundo organizado, eles começaram a se perguntar, pera lá, mas de onde vem tudo isso? Olha só, né? Para os míticos, vinha dos deuses. Era fácil. A chave, né, do mito, ela era mais fácil, porque vinha dos deuses. Então, era muito fácil. De onde vem o rio? Do deus do rio. O mar, dos deuses dos mares. O sol, o trovão, do deus do trovão, né? Agora não, agora estão numa outra visão do mundo. Eles querem uma explicação para o mundo, porque essa já caiu, né, por terra. Então eles começaram a se perguntar de onde que vêm as coisas. E essa palavra de onde, né, eles chamavam de arqué. É o próximo conceito. Arqué é uma palavra grega que significa a fonte. O que é a fonte? É de onde eu vou buscar alguma coisa, né? Vai na fonte buscar água, vai na fonte buscar, né? Então é a origem de alguma coisa. Você vai buscar na fonte. Arqué, então, para os gregos, era uma palavra muito importante, porque foi na busca do arqué que eles, então, começaram a dar explicações sobre esse mundo organizado, sobre esse cosmos, sobre essa physis, né? E o que eles queriam saber? Aqui, ó. De onde as coisas vêm e para onde as coisas vão? Essa era a pergunta fundamental. De onde vêm e para onde vão? Então, isso para a natureza, né? Para o mundo, para as coisas. Então, eles começaram a perguntar, qual é a origem de tudo isso?
O que garante a origem de tudo isso, né? Foi a pergunta que eles fizeram. E isso chama-se arqué, que é a busca do princípio fundamental que deu origem às coisas no mundo. Olha onde já estava a cabeça do homem, né? Querendo saber já de tudo, sobre explicações sobre o mundo. Depois, outra palavra que vocês já conheceram é o logos, né? O logos é uma palavrinha grega também, que quer dizer o quê? Quer dizer, o logos significa razão. A razão. A razão, a linguagem, o discurso, a palavra, né? O logos, que vem de lógica, é o logos. Ele designa o pensamento que busca compreender a physis. Aqui eu quero dar uma explicação para vocês, nessa imagem aí, ó, sobre o que é logos e comparando com mitos. Lembra que eu falei do mitos ao logos? O que você está vendo nessa imagem aí? Você está vendo uma rua toda alagada, né, devido a muita chuva, com certeza, e os carros estão também debaixo d'água aí, ó, né? Se você fosse dar uma explicação mítica para esse fato, essa alagação aí, os carros, as pessoas, tudo ali, ó, né? Você está vendo aí uma rua toda cheia d'água. O que causou isso? Para os míticos, seria a punição dos deuses. Esses homens aí fizeram alguma traquinagem e todos eles dessa rua aí foram punidos pelos deuses. Isso é uma explicação mítica, né? O logos, o discurso, a razão, a linguagem vai dizer que não. Que esse pessoal dessa rua aí jogaram, foi muito lixo no bueiro, a chuva veio, entupiu o bueiro e alagou toda a rua. Tá vendo aí? Então é essa a explicação, isso é o logos. Ele vai explicar, buscar uma explicação lógica, razoável, para o fato, né? Então, o logos significa razão, tá bom? Razão. E aqui eu quero relembrar vocês que os pré-socráticos, eles introduziram o pensamento filosófico, ou seja, eles introduziram o logos. Eles introduziram o logos. Esse mapinha aí, nós vimos ele na aula anterior também, no outro formato. Ele só está mostrando aí para vocês, então, que foi aí na Grécia que eles nasceram, como eu falei, nas ilhas gregas, né? Nas proximidades ali, né? Nas cidades próximas ali, né? Da Grécia ali. Não foi em Atenas nem em Esparta, que são as cidades mais famosas, né? Da Grécia, né? Mas foi em Mileto, foi, né, em outras cidades, né? Então não foi aí que nasceram. E o que esses primeiros filósofos começaram a pensar então? E agora eu quero falar com vocês, apresentar para vocês 4 grandes pré-socráticos. Tem muitos, viu? Mas nós vamos trabalhar aqui com vocês, nessa aula, só 4. Tá bom? Um curso mais assim que eu achei mais interessante para a gente entender. Então nós temos 4 pré-socráticos que introduziram o pensamento filosófico. O primeiro deles chama-se Tales de Mileto. O nome dele era Tales. Mileto era a cidade lá onde ele nasceu. Aí Tales de Mileto. Esse filósofo aqui, ele foi o primeiro a se perguntar sobre a arqué, que é a origem, né, das coisas. De onde veio isso? De onde veio aquilo? Qual a origem de tudo isso? Olhando para o universo, olhando para o mundo. Você agora abre a janela da sua casa, da sua escola, olha para fora e você vê um mundo aí fora. Se você olhar agora à noite, você vai ver estrela, vai ver a lua, vai ver, né? E você vai perguntar, você vai olhar para uma estrela e dizer, de onde veio essa estrela, né? Por que essa estrela está ali?
O que é uma estrela? Né? Mas para a filosofia, por que ela está ali? Qual é a origem de uma estrela? Então, o que o Tales de Mileto, perguntando, olhando para o mundo, para o universo, o que ele disse? Ele disse que a arqué, que o princípio originário de tudo, foi a água. Então, ele olhou para a água, olhando para o mundo, ele olhou diretamente para a água, para o rio, para o mar, né, ali próximo ali, né, das ilhas gregas, né, tinha muita água, né, cercado de água, eram ilhas, e ele falou, bom pessoal, não tenho dúvida, a origem de tudo é a água, porque a água, ela tem uma capacidade de se transformar. Uma hora ela é líquida, outra hora ela é gasosa, ela vira gelo. Então, a água é a origem de tudo. Então, por Tales de Mileto, a origem do mundo, a origem de tudo, ela começou ali, na água. Foi a partir dali da água que veio todo o resto do mundo, segundo ele, né? Tales de Mileto. Então, o que acontece? Vieram outros pensadores de outras escolas também, que estavam surgindo, né? Fazendo a mesma pergunta, buscando a arqué. Qual a origem de tudo? Aí veio Anaxímenes, é o próximo, né? Filósofo pré-socrático. O que disse o Anaxímenes? Ele disse o seguinte, vamos ver aí, que o princípio não é a água, é o ar. Por que ele disse que é o ar? Porque o ar, nós respiramos, é vida. Quem não respira, morre. Né? Então, tudo veio a partir do ar, segundo ele. Não é a água, é o ar. Porque o ar é vida. Né? Depois, outro filósofo de uma outra escola, chamado Heráclito, né? Ele vai dizer que não é nem a água, nem o ar. Ele vai dizer que é o fogo. Fogo. Por quê? Porque na visão de Heráclito, o mundo tem constante transformação. Ele olhava as coisas nascendo, morrendo, plantas, tudo nascia e morria. Né? As coisas aconteciam. Então ele dizia que o mundo está em movimento. Uma hora é dia, está dia, depois escurece à noite. Isso se repete, quer dizer que não está parado, está em movimento. E o fogo é o movimento. Né? O fogo está todo tempo né? Ali agitado. Então ele dizia que o fogo tem o poder de transformar. Tudo está em movimento. Né? Então para ele era o fogo, a origem de tudo. Não era nem a água, não era nem o ar. Era o fogo para ele. Depois, outro camarada, também outro filósofo, chamado Parmênides, ele também analisou o mundo, pesquisou, refletiu, olhou para tudo isso, né, para a natureza, buscando esse princípio originário que é a arqué. Ele falou, olha pessoal, na verdade nós temos uma coisa chamada o ser. O ser, ele é ou ele não é. O ser, ele é. O que não é o não ser. Então, tudo que existe é, porque está aí, é o ser. Então, o que nós não conhecemos é porque não existe. Então, nós não podemos nem falar do que não existe. Então, as transformações são falsas percepções das nossas sensações. A única certeza que nós temos é que existe o ser em tudo que movimenta o mundo. Né? O ser. Cada coisa tem o seu ser. Então, o princípio está no ser, não num objeto determinado, como a água, ou fogo, ou ar, mas está no ser das coisas. Olha só como esses camaradas começaram a pensar, né, o mundo, né? E era a maneira que eles tinham de pensar, né? Não era ainda cientificamente, assim, de uma maneira com instrumentos, né? Mas eles já pensavam, refletiam
e buscavam então essa arqué, que era o princípio originário. Tá bom? Então, essas são apenas algumas ideias chaves sobre cada um desses pré-socráticos que eu queria que vocês conhecessem, tá bom? Na aula de hoje. E vamos então aqui para o nosso intervalo. A sua aula continua no próximo vídeo.